Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20, o verso de número 12. Apenas a parte B, apenas a segunda parte desse versículo. Diz assim a palavra do Senhor: E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Se você puder, feche os seus olhos por um instante e ore comigo. Senhor, nós somos gratos a ti por esse encontro virtual, por aquilo que o Senhor tem nos permitido fazer, meu Deus, nesse tempo de isolamento, onde tantas pessoas estão impedidas, meu Pai, nas suas rotinas. Que em teu nome, Senhor, o teu Espírito venha nos conduzir, que o teu Espírito, meu Deus, venha nos dar a direção, sabedoria, que nós sejamos uma terra boa e fértil para a semente que é a tua palavra, de modo que nessa manhã o nome do Senhor seja engrandecido e que nós sejamos alcançados, Deus, ministrados, alimentados, como falávamos há pouco. Nós contamos com o teu auxílio, com a tua ajuda nessa manhã. Vem nos socorrer, Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos diante de um texto absolutamente inspirador, um texto que tem marcado a minha vida, a minha trajetória, tem marcado a minha história como um todo. E eu quero nessa manhã compartilhar algumas coisas com vocês a respeito desse capítulo, capítulo de número 20, do segundo livro das Crônicas. Nesse trecho nós tratamos de um rei, o rei chamado Josafá, uma das importantes figuras do reino de Judá, do reino do sul, um homem que foi usado por Deus em momentos da história do povo. E no capítulo de número 20, esse rei é avisado de uma ameaça, de um ataque que está às portas. Ele é avisado de que 3 diferentes povos se reuniram para lutar contra ele, para pelejar contra o seu reino. Diante dessa informação, um exército numeroso, uma coalizão de 3 diferentes povos, uma multidão, na verdade, vindo contra o rei. Esse momento de crise está instaurado e, na verdade, o rei ele tinha tudo para sucumbir. Tudo para sucumbir. Tudo para já perder sem nem mesmo ter lutado. É um momento de crise. É um momento de preocupação. É um momento sem perspectiva. É um momento muito semelhante àquilo que a gente tem vivido. Marcelo tocou nesse ponto na introdução que deu para o seu louvor, quando ele falava que a gente não sabe o que vai acontecer. Falta essa perspectiva de fato. Quando nós iniciamos esse período de isolamento, a princípio, parecia que seria coisa de um mês. Aquilo que era um mês se tornaram 2 meses, e caminhando agora para um 3º mês. E mesmo após 3 meses de tantos impedimentos, nós ainda não sabemos quando isso vai acabar. A verdade é essa. Nós não sabemos. Não há nenhum sinal de quando se dará o final desse processo doloroso que a gente tem enfrentado. Então, esse é um momento crítico. A exemplo deste momento que é narrado no capítulo 20 do segundo livro das Crônicas. E, na verdade, nós vemos aí a importância de pensarmos na palavra do Senhor, de refletirmos sobre aquilo que a palavra do Senhor ela tem nos dito. Afinal, a Bíblia revela inúmeros momentos de crises. E cada um desses momentos tendo lições preciosas para as nossas vidas. Mas aqui, se atentando a essa passagem mais específica dessa manhã, eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas. A primeira delas, o rei Josafá não faz aquilo que ele não podia fazer. O rei Josafá não faz aquilo que ele não podia fazer. Há coisas que estavam absolutamente fora do controle de Josafá. E ele não tinha como fazer nada a respeito disso. Como Josafá impediria esse ataque? O ataque já estava a caminho. Aquela coalizão já estava se aproximando de Judá. Então não havia o que fazer nesse sentido para bloquear esse ataque. Para fazer com que aquele exército parasse de avançar contra o reinado de Josafá. Não havia o que ser feito nesse sentido. E aqui eu chamo a sua atenção para as nossas realidades. Muitas vezes nós queremos fazer
aquilo que nós não podemos. Não há nada a se fazer a respeito. E a gente fica quebrando a cabeça. E a gente fica insistindo em questões que não dependem de nós. Esse é o ponto. Há questões que não dependiam de Josafá. Não tinha como parar aquela empreitada contra o seu reinado. E há questões que não dependem da gente, meus irmãos e minhas irmãs. Há questões que, por mais que nós nos preocupemos, por mais que nós sejamos insistentes, há questões que nós não exercemos domínio. E eu vou te dar aqui alguns exemplos. Que controle você tem sobre a pandemia? Nenhum. Que controle você tem sobre a economia do nosso país? Ou a economia mundial, porque isso tem afetado todo o planeta. Qual é o controle que nós temos a respeito disso? Nenhum. Que controle nós temos sobre o noticiário? Ainda que eu possa desligar minha TV, ainda que eu possa evitar alguma programação, o noticiário vai estar lá. As informações vão continuar sendo compartilhadas. Então, o controle sobre isso eu não tenho. E ainda, eu não tenho controle sobre a cabeça das pessoas, a cabeça alheia. Ainda que algumas orientações tenham sido dadas, né, a respeito de ficar em casa se você pode, a respeito de que saindo, que você use máscara, e que você tem que se proteger, e que você lave as suas mãos com frequência, nós percebemos que há pessoas que não têm dado atenção nenhuma para isso. Não acreditam na doença que está aí tirando tantas vidas. E aí é uma postura, uma posição particular, talvez diante das informações que você tem ou deixa de ter, mas a verdade é que eu não posso controlar a sua cabeça. Você não pode controlar a minha. Nós não temos domínio sobre os pensamentos alheios. Então há questões que nós não temos como controlar. Esse rei, na sua postura, antes de dar o primeiro passo, ele já nos ensina algo. Ele não faz aquilo que ele não pode. E nesse primeiro ponto, eu quero aconselhar você a não fazer aquilo que você não pode. Afinal, isso desgasta. Afinal, isso nos cansa. É como dar murro em ponta de faca. Você não vai conseguir superar isso fazendo aquilo que não está sob o seu controle, fazendo aquilo que não está sob o seu domínio, se envolvendo com questões que não têm nada a ver com você. Esse é o primeiro ponto que eu queria aqui levantar a respeito desse texto. Segundo ponto, o rei Josafá faz aquilo que ele podia fazer. Se num primeiro momento ele não faz aquilo que ele não pode, num segundo momento, o rei Josafá faz aquilo que ele podia fazer. Ou seja, alguns exemplos aqui que eu vou trazer para vocês. Josafá, no primeiro momento, administra o medo. Porque a Bíblia vai falar que quando ele recebe essa informação de que há um exército vindo contra ele, ele teme. Ele teme, ele tem medo. E o primeiro grande desafio do rei Josafá é exatamente administrar o medo. Afinal, o medo pode nos levar ao pânico. Ainda que o medo ele tenha uma função tão importante no nosso organismo, que é de ter cuidado, que é de ter zelo, que é saber a hora de parar, saber a hora de avançar. O medo nos auxilia quanto a isso. O medo ele também pode promover em nós o pânico, o desespero. E o primeiro grande desafio do rei Josafá foi exatamente administrar esse medo. E como é importante que nós possamos administrar os nossos medos. Afinal, nesse tempo de tanta indefinição, é natural que em algum momento você tenha medo. Ainda que alguns não assumam isso. Ainda que alguns não admitam isso. Ainda que alguns tentem disfarçar, colocam não apenas aquela máscara para proteção, mas indo além disso, colocam uma máscara como se estivesse tudo bem em nossa nação, quando na verdade não está nada bem. Então, o primeiro grande desafio desse rei foi exatamente de administrar o medo, para que ele não se desesperasse. Segunda atitude muito importante que ele teve, ele buscou ao Senhor, ele orou ao Senhor. Eu digo para vocês, cristãos, que nunca houve um momento onde você não deveria orar. Orar sempre foi uma necessidade daquele que é crente. Orar faz parte do nosso contato com Deus. Orar desenvolve a nossa intimidade com Ele. Sem oração, eu não o conheço. Sem oração, eu não o entendo. Sem oração, eu não tenho nem mesmo como senti-lo.
Então, nunca houve um tempo onde nós não devêssemos orar. Todavia, há tempos onde há necessidade de orar ainda mais. Durante toda a minha vida eu preciso orar, mas há momentos onde essa postura, essa disciplina de oração, ela precisa ser intensificada. E esse é um momento onde nós precisamos orar, clamar mais ao Senhor, buscarmos mais a presença dEle. Eu não posso me eximir desse contato com o Eterno. Eu não posso abrir mão, porque sem oração eu não vou conseguir vencer. Sem oração eu não vou conseguir avançar. Sem oração eu não vou conseguir manter o equilíbrio necessário para enfrentar esse contexto que envolve as nossas vidas, as nossas histórias, as nossas famílias. Então é um tempo de intensificarmos a nossa vida de oração. O texto ainda fala de uma terceira atitude tão importante do rei Josafá. Ele apregou a um jejum. Ele convoca pessoas a jejuarem. Há uma necessidade extrema. Vinha um exército contra o povo, queria dizimar aquelas pessoas, queria acabar com a vida de todos. E diante disso, diante de uma situação extrema, o rei convoca para uma atitude também extrema. Jejum. Abrir mão do alimento. Abrir mão de algo que você normalmente não abriria. E essa é a postura do rei Josafá, que convoca o povo exatamente para isso. Como é importante que em um tempo como esse, você jejue pela sua família. Você jejue pela sua vida financeira, por sua igreja, por sua cidade, por seu estado, por sua nação. Espanta, irmãos, que muitos de nós abriram mão dessa ferramenta tão importante, tão poderosa que nós temos acesso, que é o jejum. O rei, então, administra o medo. O rei, então, busca ao Senhor, ora ao Eterno. O rei apregou a um jejum. E o rei ainda faz uma outra coisa importante. O rei mobiliza pessoas. A palavra do Senhor vai dizer que todas as cidades de Judá se congregaram numa determinada localidade para buscarem ao Senhor juntos. Ou seja, na liderança do rei Josafá, ele conseguiu mobilizar as pessoas para que todos remassem em uma mesma direção. Eu digo para você que tem fé, que a nossa nação precisa de você. E eu, enquanto pastor de uma igreja, ainda que uma igreja pequena, eu quero te incentivar nessa manhã a remar numa mesma direção. Não é tempo de nós levantarmos bandeiras daquilo que gera conflito, daquilo que gera polêmica. Isso não vai agregar em absolutamente nada nesse momento que a gente está vivendo de tantas tensões. Você só vai se machucar, se ferir, talvez fazer o mesmo com outra pessoa, à medida que você fica levantando bandeiras que não acrescentam para a solução de tudo aquilo que a gente tem enfrentado. Que você possa ser alguém que, a exemplo do rei Josafá, mobiliza as pessoas para o bem, para coisas positivas. Que você seja um incentivador. Muitas vezes você vai ter acesso a pessoas que eu não tenho, que outros pastores não têm. E, de repente, por se tratarem do seu círculo íntimo de amizade, por se tratarem dos seus familiares, por se tratarem de pessoas que você tem muita proximidade e intimidade, você tem a abertura para falar para a pessoa, olha, é tempo de buscar ao Senhor. Vamos remar numa mesma direção. Vamos fazer uma campanha juntos. Vamos dar uma olhadinha na live da Delivery para ver o que vai ser compartilhado com a gente nesse dia, nessa manhã ou nessa noite que seja. É tempo de nós mobilizarmos as pessoas para coisas positivas. Que você seja um incentivador. Que você possa lutar para que as pessoas estejam remando em uma mesma direção. Diante das atitudes do rei Josafá, a Bíblia diz que o Senhor se atenta para eles naquela situação, naquela convocação, naquela reunião do povo, e Deus usa um profeta, o Espírito do Senhor desce sobre um levita, e ali há uma mensagem da parte de Deus para todo o povo, de que eles poderiam acalmar o seu coração. O Senhor pelejaria por eles. E aqui eu volto a destacar exatamente o verso que nós lemos, segundo Crônicas, capítulo 20, verso de número 12, a parte B. Não sabemos nós o que faremos, Senhor, e não sabemos nós o que faremos.
O povo que vem aí é mais forte do que a gente. Nós não temos recursos para enfrentarmos, muito menos para vencermos. Nós não temos como. Todavia, os nossos olhos estão postos em ti. Enquanto o povo olhava para o Senhor, enquanto o povo buscava socorro no Eterno, o Senhor pelejava por eles. O Senhor guerreava por eles. E a Bíblia vai dizer que em dado momento, enquanto o povo louvava com júbilo, ou seja, com grande alegria, o Senhor lançou uma confusão no acampamento do inimigo, no acampamento do exército adversário. E aquela confusão que foi lançada enquanto eles louvavam com júbilo, fez com que os exércitos inimigos se atacassem entre si. A Bíblia diz que aqueles exércitos que tinham planejado aniquilar Judá, aniquilaram-se a si próprios. Eles acabaram uns com os outros. E quando o povo de Judá chega na localidade onde os inimigos estavam acampados, o que eles encontraram foi exatamente um exército derrotado. Sem que eles tivessem que levantar as suas mãos, sem que eles tivessem que empunhar uma espada ou qualquer arma que fosse, os judeus venceram a batalha. Porque enquanto olhavam para o Senhor, enquanto louvavam ao Senhor, enquanto tinham em seu coração grande júbilo, grande alegria, o Senhor lá estava pelejando por eles. O Senhor lá estava pelejando por eles. E a vitória que o Senhor promoveu na vida deles foi algo tão extraordinário, que eles passam 3 dias carregando os despojos. Ou seja, haviam animais de carga, haviam roupas, haviam armas, haviam coisas de valor que ficaram à disposição dos judeus e que eles apenas pegavam e levavam para os seus lares. Notem vocês que a Bíblia vai dizer que eles passaram 3 dias carregando os despojos. E no 4º dia não tinham conseguido carregar tudo. Eu quero chamar sua atenção para a grandeza do Deus que você serve. Eu quero nessa manhã chamar a sua atenção para o poder do Deus que nós temos invocado nesse tempo de pandemia. O final dessa história, de uma maneira muito rápida e curta, eu comentei com vocês, é um final de uma grande vitória. O final dessa história é um final de uma grande vitória. Quando o povo passou a clamar ao Senhor, quando o povo passou a olhar para o Senhor, os nossos olhos estão postos em Ti. Deus já tinha decretado uma vitória para a vida deles. E eu preciso dizer para vocês nessa manhã, há uma vitória da parte de Deus para a sua vida. Há uma vitória da parte de Deus para a sua história. Há uma vitória da parte de Deus. Nós estamos vivendo uma guerra. Na verdade, que nós temos vivido é algo muito semelhante a uma grande guerra. Mas em nome de Jesus, acredite, há uma grande vitória da parte de Deus para você. Para você que está me ouvindo nessa manhã e que não tem visto saída, que não tem visto caminho, que não tem visto alternativa, que não tem visto nada de positivo, eu te digo em nome de Jesus, de uma maneira profética nessa manhã, para a sua vida, há uma vitória, há uma vitória, há uma vitória, há uma vitória, há uma vitória da parte de Deus. Nós não sabemos o que faremos, todavia os nossos olhos estão postos em Ti. Coloque os seus olhos no Senhor nessa manhã. Tire a sua atenção de coisas que não te edificam. Tire a sua atenção de coisas que te joguem para baixo. Tire a sua atenção de coisas que te levem para um estado de mal a pior. E coloque os seus olhos no Senhor, pois é de lá que vem o teu socorro, pois é de lá que vem a tua alegria, pois é de lá que vem a tua paz, pois é de lá que vem a tua força, pois é de lá que vem o teu vigor. Olhe para o Senhor nesta manhã. Nós não sabemos o que faremos, todavia os nossos olhos estão postos em Ti.
Eu não sei como serão os próximos dias. Eu não sei quais serão os próximos passos. Na verdade, o tempo que a gente tem vivido é de grande indefinição. O que eu sei é que os meus olhos permanecerão no Senhor, no Deus da minha vida, no Criador de todas as coisas, no Todo-Poderoso, no Eterno, naquele que sabe de tudo, naquele que está em todos os lugares. A Ele todo louvor, a Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele toda exaltação. Os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor, e com júbilo nós o louvamos nessa manhã. Com júbilo nós declaramos a Tua grandeza, o Teu poder, e enquanto nós fazemos isso, o Senhor tem pelejado as nossas batalhas, o Senhor tem lutado as nossas guerras, o Senhor tem nos dado vitória, em nome de Jesus Cristo. Há um tempo de vitória para a sua vida, meu irmão. Há um tempo de vitória para a sua vida, minha irmã. Não permite que o desânimo te assalte. Não permite que o desânimo arranque de você a sua esperança, a sua fé. Mas que nessa manhã você possa olhar para o Senhor. E quando as coisas apertarem, que você olhe para o Senhor de novo. E que em todo o tempo você possa olhar para o Senhor. Aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Aquele que tem nos mantido de pé. Aquele que tem nos mantido com vida. Oh, Deus seja louvado. Que Deus seja engrandecido. A Ele toda a exaltação. Há alguma palavra de louvor nos seus lábios nessa manhã? Que você possa declará-la a Deus. Ainda que você, talvez, estiver aí num lugar onde você não pode louvar, engrandecer ao Senhor com seus lábios, que você faça isso com os seus pensamentos. Seja grato a Ele. Exalte ao Senhor por sua bondade. Exalte ao Senhor por sua fidelidade. Exalte ao Senhor pelo seu cuidado. Afinal, Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. E nele nós podemos descansar. Nós estamos seguros nos braços do Senhor. Nós estamos seguros nos braços